O Murilo Correia, ele é professor associado de Teoria Política da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde ele coordena o LabTESP, que é o Laboratório de Teoria Social, Teoria Política e Pós-Estruturalismo. Ele fez estágio de pós-doutorado na Vrije Universiteit de Bruxelas, na Bélgica. É doutor pela USP, mestre pela UFSC em Filosofia e Teoria Geral do Direito. Escreveu, entre outros livros, Direito e Ruptura, Juruá e Filosofia Black Bloc, do Circuito EDRA. E hoje ele vai falar sobre o impasse extrativo, crítica e clausura das lutas algorítmicas. Então, bem-vindo, pode ficar à vontade. Obrigado, Gabriele. Eu vou agradecer muito o teu convite do Giuseppe para estar aqui novamente. Para mim é uma alegria, sempre que vocês me chamarem, a resposta vai ser positiva. Até porque, para mim, é uma felicidade poder apresentar uma pesquisa que está em curso. E, na verdade, a ideia de a gente conversar aqui hoje surgiu do fato de que Giuseppe e eu, a gente tem conversado bastante a respeito desses temas que estão relacionados ao capitalismo algorítmico e a sua crítica, e pensando em escrever alguma coisa juntos, etc., né, o que para mim é a realização de um sonho, né, e a gente começou a pensar assim, em ir talvez desbastando um pouco esse campo. Vocês devem se lembrar de uma conversa que a gente teve a respeito dos algoritmos da política e da política dos algoritmos que a gente fez ano passado, né? Em uma ou duas oportunidades. E, de alguma maneira, essa pesquisa a caminho está ligada a essa primeira discussão. Mas é como que um braço dela, né? Um tentáculo dela. Aqui tentando realmente colocar problemas e andar um pouco além deles. Então, vamos tentar conversar hoje sobre o impasse extrativo, crítica e clausura das lutas algorítmicas, e vou trabalhar como uma espécie de objeto, quase que cultural, com base na crítica algorítmica que foi formulada pelo capitalismo de vigilância. E aí eu não estou entendendo simplesmente a Zuboff, embora ela seja uma das principais autoras, mas uma série de outros autores e autoras que meio que se novelam dentro do mesmo tipo de argumento. Entre eles, só para citar alguns, né, a própria Zuboff, o Yarden Katz, a Cathy O'Neill, o James Bridle, o Eugene Morozov, a Virginia Eubanks, entre tantos outros que vão se alinhando dentro dessa crítica. E a partir disso, a gente tenta lançar aproximadamente duas hipóteses, que são hipóteses que tentam estabelecer um tipo de leitura, tatear os seus limites e excedê-los. A primeira hipótese poderia ser formulada nos seguintes termos. A crítica algorítmica que foi formalizada pelos teóricos do capitalismo de vigilância, principalmente dos anos 2010 em diante, ela advém de uma combinação seletiva de tendências críticas. Então é como se a gente pegasse uma espécie de atmosfera crítica geral, que tem vários ingredientes, e essa atmosfera fosse meio que formando uma névoa crítica. Uma névoa que tem por efeito submergir o pensamento político sobre a técnica e submetê-lo a um impasse, que é esse impasse que a gente vai tentar formular e descrever em parte hoje, o impasse extrativo, que tem uma série de correlações bastante materiais, né? Não é simplesmente uma tese sobre o extrativismo de dados, mas como, na verdade, ela está mais ligada a uma noção de extrativismo em geral, que deve ser criticada e superada. Isso apresenta uma série de vantagens teóricas e descritivas, né, de méritos reconhecíveis, mas, ao mesmo tempo, de novo, nos lança a uma espécie de impasse que a gente vai tentar delimitar hoje. E, por outro lado, essa névoa crítica meio que produz uma clausura do próprio pensamento crítico em relação às lutas. Como se, para fazer a crítica, o preço fosse que nós deixássemos as lutas de fora. Então, ao submergir esse pensamento político sobre a técnica, submetendo a um impasse, que a gente vai chamar aqui de extrativo, na falta de palavra melhor, o que decorre disso é a separação ou o enclausuramento da crítica face às lutas. Esse diagnóstico, que a gente vai tentar demonstrar aos poucos, gera no mínimo duas questões. A primeira questão é como abrir ou reabrir essa clausura. E a nossa tentativa vai passar por vasculhar tendências não tateadas e direções não desenvolvidas dentro das matrizes que parecem dar forma a esse pensamento crítico.
É uma espécie de por dentro e contra. Isso vai, talvez, favorecer que nós entendamos as condicionantes dessas críticas, cartografando os seus limites, mas tentando também sair delas. Então tem um pensamento que é meio que de invaginação, né? Uma crítica que se volta para dentro do próprio capitalismo de vigilância, mas que tenta abri-lo, né? Expandir um pouco esses limites e oferecer vias de ultrapassagem. E a segunda questão que está relacionada com essa, como abrir a clausura, passa por um momento que é um pouco mais propositivo. Tentar repropor a clássica, né, já desgastada questão da técnica, oferecendo dentro dela um lugar às lutas. Então, a proposta passa por pensar a política como verdadeira e profunda questão da técnica, como uma questão que está necessariamente entronizada no problema da técnica. E aí, se eu tivesse que esquematizar a coisa em traços muito largos, a gente vai ver que tem outras camadas ali dentro, mas em traços muito largos, seria o equivalente a nós opormos, a nós tensionarmos dois tipos de atmosferas que não são necessariamente conflitantes, mas assumem dois pontos de vista diferentes, um que vai redundar numa espécie de tecnopessimismo, que, de novo, tem suas vantagens e méritos descritivos, né? Não se trata de jogar pela janela o bebê com a água do banho, mas, por outro lado, acaba por impedindo um desenvolvimento crítico mais potente. Então, tudo se passa como se a gente fosse opor o Heidegger da questão da técnica e a sua grande matriz de pensamento ao Simondon, que não é tanto um pensador da técnica no sentido tradicional ou clássico, mas muito mais um pensador de uma cultura técnica. E, nesse sentido, um pensador que imagina a técnica como desde logo penetrada e alterada pelo tempo, desde logo penetrada e alterada pela cultura, tá? Pelo transindividual, por uma dimensão que começa a se revelar política de dentro dos objetos técnicos para fora. A gente vai depois melhorar um pouco esses conceitos, eu estou só jogando um esquema bem genérico aqui. Então, enquanto o Heidegger está pensando a técnica sob o ponto de vista do problema da sua essência, né, quer dizer, a questão da técnica para Heidegger, em larga medida, o problema da sua essência, ele faz isso no sentido de tentar reabrir o problema ôntico, quer dizer, os entes tais como eles existem num determinado modo epocal, no sentido ontológico. Todo problema é passar do ôntico ao ontológico, do ente ao ser, né? Nesse sentido, expandir um determinado modo histórico de instalar a produção, de se relacionar com a natureza, de se relacionar com o humano, e de se relacionar, grande problema do Heidegger, com a aletheia, que é a verdade fundamental, a verdade ontológica. O Simondon, por outro lado, e aí que estou tentando esquematicamente opor os dois, ou tensionar os dois, vai pensar a questão da técnica como um problema, não já como uma questão. Eu quero trabalhar um pouco com essas duas ideias, ainda que de maneira nocional, né? Enquanto Heidegger propõe uma questão da técnica que nos leva do ôntico ao ontológico, Simondon propõe a técnica como um problema de individuação e não como uma questão. Isso, obviamente, significa que a gente tenha que flertar um pouco com a questão do ser, mas de um ser que já não já não se vê limitado por determinações ônticas, né? Então, passamos aqui dos objetos técnicos aos seus processos de concretização. Ao invés de a gente ter que lidar com um modo epocal que precisa passar do ôntico ao ontológico, nós passamos a lidar, nos termos do próprio Simondon, com uma lagmática, uma teoria das operações, e a mecanologia. Nosso problema já não é a verdade, a aletheia, mas sim a política, a cultura e o transindividual. Então, um pouco nesse sentido mais abrangente, que a gente vai tentar abrir uma coisa e concatenar as duas. Então, eu vou passar por alguns momentos, tá? Um que é muito rápido, e eu até me desculpo por isso, que é tentar responder a questão do que é feita essa névoa crítica. Quais são os grandes ingredientes? O que está ali dentro? E aqui tem uma questão muito curiosa, né? Eu me dei ao trabalho de pegar, por exemplo, o livro da Zuboff, que é inegavelmente um dos grandes recursos críticos que nós temos, para ir no índice onomástico e ver quem exatamente ela cita. E é realmente inacreditável que quando a gente abre o índice onomástico, não há nenhuma citação direta,
aos três autores e ingredientes que eu vou tentar trazer para compor essa névoa. Então, é como se a gente estivesse falando de uma atmosfera que é meio etérea, né? Ela não tá, ela se concretiza dentro da crítica algorítmica que o capitalismo de vigilância produz, mas ela não é trabalhada nos seus próprios termos. E é isso que faz com que essa composição possa ser seletiva. Então, a gente pega tudo aquilo que tem de tecnopessimista, aquilo que nos entrega uma visão do algoritmo como uma recursão infinita, como uma repetição exaustiva do mesmo, que não permite o acontecimento, que não permite novas emergências, e joga fora, né, todas as, ou melhor, deixa subteorizadas todas as outras tendências que nos permitiriam, talvez, avançar nessa mesma representação. Então, os três autores e três ideias que eu vou trazer aqui são o Heidegger, especialmente com o conceito de Das Gestell, né, ou tem várias traduções, mas eu vou trabalhar com duas como se elas fossem equivalentes, né? A ideia de armação e a ideia de dispositivo. Vou tratar tudo isso como sinônimo, porque eu não sou heideggeriano e não tenho nenhum compromisso com isso. Então, uso mais como caixa de ferramentas mesmo. A noção de razão instrumental, e aqui vou priorizar um pouco um texto do Max Horkheimer, que é mais palatável, que é o Eclipse da Razão. E as noções de recursividade e automação que aparecem na cibernética do Norbert Wiener, que está mais ou menos distribuído em dois textos, o Cibernética e o Uso Humano de Seres Humanos. Quando você vai para a Zuboff, isso aqui é só uma curiosidade, só uma nota de rodapé, mas eu acho que ela é significativa. Você percebe que esses três conceitos estão ali distribuídos. Essas ideias, ou essas forças estão ali distribuídas. Só que esses textos, que são todos produzidos mais ou menos no mesmo horizonte epocal, entre 44 e 58, e aí eu estou incluindo até um pouco o Simondon, tá? Que correspondem a um contexto que é de nova industrialização, de pós-guerra, de transformações sociais que estão, de alguma maneira, atreladas à ascensão de um modo de produção de caráter industrial, à ascensão de uma cultura de massas, a relação entre guerra e computação. E também uma espécie de redesenho global das relações entre natureza, técnica e sociedade. É mais ou menos esse contexto ao qual esses três autores e o próprio Simondon, de maneiras muito díspares, no caso do Simondon, estão tentando responder. Então, esse recorte temporal em que os originais desses textos vão sendo produzidos, de 44 até 58 aproximadamente, esses textos vão sofrer reedições mais tarde, é mais ou menos o mesmo horizonte. Como é que isso vai ser mobilizado? Na Zuboff não vai ser mobilizado. É engraçado porque ela fala, por exemplo, sobre poder instrumentário, claramente mencionando uma ideia de razão instrumental, né? Mas o Horkheimer não é citado. Ela trabalha o capitalismo de vigilância como baseado numa arquitetura computacional de vigilância constante, de acumulação de capital, no modo de produção, mas, ao mesmo tempo, o Heidegger, a ideia de dispositivo, ou então a ideia de armação, estão ali de maneira subentendida, né? E a maneira pela qual os algoritmos mesmos são concebidos por muitos desses autores é trabalhando eles como se eles fossem mecanismos de reiteração constante do mesmo. Quer dizer, eles se baseiam no passado, se instanciam em dados passados, repetem o passado, e é a força de repetir esse passado que eles conseguem prever as virtualidades nascentes e controlar o futuro. Né? Então, o que a gente está vendo aqui? Basicamente, uma noção de Das Gestell, ou de armação, ou de dispositivo que vem do Heidegger, e que é a resposta do Heidegger para a questão da técnica, da sua essência. A única possibilidade que tem de a gente encarar de frente o nosso horizonte epocal e conseguir nos desfazer do seu caráter ôntico e caminhar, e ter a chance de caminhar, né, porque isso no Heidegger também não está dado, ter a chance de caminhar na direção do ontológico, da reabertura da clareira do ser e aquela conversa toda do Heidegger. Quer dizer, é uma chance. É mais ou menos como aquele poema do Hölderlin, né, de que o Heidegger fala: onde cresce o perigo, cresce também a salvação. Então, o Heidegger também não é tão tecnopessimista quanto parece, mas a extração que vai ser feita da sua filosofia é tecnopessimista, né? O uso é outro, modifica a própria chamada heideggeriana.
Por outro lado, a gente vai ter uma mobilização do instrumentalismo, baseado num diagnóstico de crítica da razão e um paradoxo do progresso. Isso vai ter 3 influxos, né? Em 3 efeitos em níveis que estão articulados. O primeiro efeito é no nível psíquico. O Horkheimer, quando vai falar do instrumentalismo, e vai falar da razão instrumental como uma maneira de diagnosticar a crise e tentar superá-la, né? Uma crise que é da razão e que deriva de paradoxos internos ao próprio progresso industrial, o que está ligado à técnica e à cultura, né? Vai ter um primeiro efeito que acontece no nível psíquico e que, no próprio Horkheimer, corresponde ao diagnóstico de deposição do indivíduo. Um indivíduo que abre mão da sua autorrealização individual e que tem uma espécie de dupla alternativa diante da estrutura social reprodutiva da cultura de massas. Ou esse indivíduo se conforma, ou ele se revolta. E o problema do Horkheimer é justamente perceber que mesmo quando o indivíduo se revolta, isso nada mais é do que um pouco mais de lenha na mesma fogueira, né? Quer dizer, essa revolta vai ser como que reabsorvida e neutralizada pelos mesmos mecanismos de reprodução da estrutura social. Não sei se vocês conseguem ouvir aqui, por ressonância, o próprio conceito de recursividade, de recursão, de repetição, de reiteração, que está na base de toda a crítica algorítmica que o capitalismo de vigilância produz. Segundo, é dentro desses termos que vai aparecer a relação do indivíduo com a sociedade, uma sociedade que vai ser reproduzida por uma mecânica e que aparece como invariante, e que se exprime do ponto de vista cultural numa cultura que é essencialmente e tecnicamente reprodutível, que os frankfurtianos vão chamar de cultura de massa. E, por fim, isso também vai se instanciar numa relação especial com a natureza. E aqui tem uma outra correlação com o próprio diagnóstico do Heidegger, né? O Heidegger vai dizer que, justamente, a essência da técnica moderna corresponde à instalação de um modo de produção que é agressivo, que é desafiador com relação à natureza. Ele vai dizer, não se trata mais do modo ontopoético, né, de produção do ser aparentado à natureza e prolongado por um gesto humano, que nós vamos encontrar, por exemplo, no modo de produção dos gregos, na poiesis grega. Agora, o que nós estamos fazendo não é trazer o ser à presença. O que nós estamos fazendo é desafiando a natureza, né? É agredindo a natureza, é violentando a natureza. E neste processo de violentá-la, estamos inovando a nossa relação com ela. Ela agora já não é mais tratada como a fonte de toda a produtividade do ser, e, portanto, a nossa relação especial com a verdade. Ela agora é uma fonte de reservas, de recurso, de energia, e é justamente nesta medida em que nós nos relacionamos com a natureza que nós passamos a nos relacionar com a nossa própria humanidade sob o modo da subsistência. Ou seja, o homem também passa a ser aquilo que a natureza é para o homem, reservas, recurso e energia estocável, extraível, manipulável e passível de ligação na instalação de um modo de produção agressivo. Tá? O diagnóstico do Horkheimer não está muito distante disso, embora com outras tintas, né? Porque, basicamente, a razão instrumentária nada mais é do que a dominação da razão por uma razão de caráter voltada a objetivos, né? O que nos entrega uma dominação completa, inclusive da própria natureza humana. E aqui que tem uma coisa engraçada, assim, no mínimo irônica, dos frankfurtianos, que está no fato de eles dizerem que é a própria natureza que vamos encontrar dentro de nós mesmos que vai alavancar o processo de dominação do próprio homem, né? Quer dizer, os liberais burgueses entendem que há uma natureza humana e um imperativo natural, por meio do qual o homem tem só uma tarefa, que é a de se autopreservar sobre todas as coisas, e é justamente com base nesse imperativo natural de autopreservação que o homem vai ser dominado também como natureza, né? Que o homem passa a dominar o próprio homem. E, por fim, tem um terceiro ingrediente aí, que é o da recursividade tecnosocial, que vai vir da cibernética do Wiener. Fundamentalmente, ele vai derivar na representação dos algoritmos como funções que repetem invariantes sociais. Ou então, que só variam, que oscilam, mas exclusivamente para poder administrar situações de desequilíbrio que devem ser reconduzidas a uma situação de equilíbrio
superior. Ou seja, algoritmos repetem o idêntico. E nesse processo de repetição constante do idêntico, do passado, do já conhecido, eles abolem a diferença e toda a contingência. É dessa ramificação que sairá, né, uma grande tese de que o nosso mundo está sendo governado por algoritmos com base em dados passados via técnicas informacionais. Então, algoritmos governam a sociedade ou são uma espécie de legislação informal e automatizante de como o social funciona como uma recursividade infraestrutural. Eu passei muito rápido por essas três coisas e eu realmente preciso que vocês acreditem em mim, por enquanto, até que eu mande o texto para vocês. Enfim, eu queria mandar ele antes para o Giuseppe, mas de que essas ressonâncias todas, elas funcionam e se conjugam. Elas vão meio que estabelecendo um terreno crítico que funciona como uma caixa de ressonância para outra, né? Embora esses textos eles estejam sendo produzidos e possivelmente nem o Heidegger leu o Horkheimer, nem o Horkheimer leu o Wiener, enfim, mas você consegue ver uma certa constância de elementos críticos que estão aí. Como é que nós passamos disso? E eu vou voltar um pouco a isso na medida do necessário, mas como é que nós passamos disso para o que estamos chamando de impasse extrativo? Vocês já devem ter ouvido falar, e é um brocardo cada vez mais repetido, uma frase bem bonitinha em inglês, que é assim: data is the new oil, né? Significa os dados são o novo petróleo. Essa frase é interessante porque ela permite que a gente entre no cerne do impasse extrativo. Parte-se da premissa, para que a gente chegue a essa fala, que parece muito simples e intuitiva, a gente parte da premissa de que a gente está trabalhando sempre com meios. O Marshall McLuhan costumava dizer que os meios nada mais são do que extensões dos corpos, né? E isso é bem comum de se repetir na teoria dos meios, na teoria da comunicação. Por outro lado, um teórico dos meios um pouco mais contemporâneo, chamado Juzi Párica, usando o McLuhan, vai dizer, não, mas espera aí, os meios não são apenas extensões dos corpos, eles são também extensões da Terra. Que, afinal, os meios informáticos mobilizam uma quantidade gigantesca de commodities, minérios, silício, energia, etc. e tal. Então, para que a gente tenha a internet funcionando, data centers, informações, dados sendo produzidos, registrados, extraídos, são os corpos e também a Terra que são mobilizados. Nesse brocardo Data is the New Oil, a gente pode incluir, portanto, uma espécie de extrativismo que é comum à Terra e aos corpos. Os corpos vão ser considerados territórios ou substratos de extração, tanto quanto a Terra. Há, portanto, aí, e aqui eu queria que eu conseguisse exprimir isso como algo além de um mero jogo de palavras, existe um devir corpo da Terra e existe um devir terra dos corpos, um devir território dos corpos, justamente dado pela sua possibilidade comum e nova de extração conjunta. Mas existe também um devir que se introduz nos próprios meios. Os meios também se tornam corporalidades, no sentido de que eles se tornam interfaces, né? Meios de interação, corpos mais ou menos tácteis com os quais a gente interage, e, por outro lado, eles também se tornam territórios. E talvez a gente pudesse falar da sua plataformização ou da sua plataformação, como, por exemplo, o Breton prefere. Então, a gente está aqui num triplo devir, que talvez seja sextuplo e seja completamente assimétrico. Devir terra dos corpos, devir corpo da terra, mas esses dois devires, eles se introduzem nos meios e os meios também se introduzem neles. Lendo a Maristeles Vampa, que é uma crítica do neoextrativismo prolongado pelos progressismos latino-americanos, ela vai... Eu só vou pegar um resíduo aqui do texto dela. Ela vai caracterizar 3 traços do extrativismo. E aí ela está pensando no extrativismo mineral, tá? No extrativismo da terra. Ela vai dizer, o extrativismo é, número 1, um regime de acumulação contínuo de capital. Esse é o primeiro traço. O segundo traço, esse regime contínuo de acumulação de capital se alavanca e se vale da intensificação do intercâmbio metabólico entre homem e animal. Homem e animal, estou pensando no Wiener aqui. Entre homem e natureza, tá? Terceiro,
Terceiro traço. O objetivo do extrativismo é bem simplório: exportar commodities, de acordo com um diagrama de caráter colonial, que arranca as commodities das periferias globais e manda ou essas commodities ou esse valor que aí foi extraído para os centros metropolitanos do capitalismo global extrativo. Vamos fazer um parêntese rápido aqui e a gente vai prolongando a ideia. Não sei se vocês conseguem perceber que essas três características poderiam estar tranquilamente instanciadas numa série de premissas que já estão dadas, mais ou menos dispersas, entre as obras do Heidegger, do Horkheimer e do Wiener. Vou tentar fazer esse paralelo rápido. Ora, um capitalismo de caráter extrativo ou neo-extrativo, como a Maristela Svampa vai caracterizar, está baseado, até onde eu consigo entender, né, naquilo que a gente poderia chamar com o Heidegger de instalação de um modo de produzir que determina uma nova versão da nossa relação entre natureza e homem. Quer dizer, a natureza se torna quantificável, e aí pensemos um pouco no capitalismo de vigilância, o próprio homem se torna passível de metrificação, de quantificação via Big Data, né? Segundo, a quantificação acaba ser, tanto da natureza quanto do humano, acaba aparecendo aqui como uma função de uma relação energética, de uma relação metabólica, de uma relação nova, de novos termos, que vai se estabelecer entre homem e natureza. Embora possa, inclusive, alterar essa relação homem-natureza, inclusive fazendo com que não faça muito sentido a gente prolongar essa dissociação. E terceiro, ela acaba, justamente na questão de exportação de commodities, ela termina por instanciar uma série de assimetrias numa forma geral de equivalência, a ideia de comoditização, que circula e que, ao circular, reproduz um equivalente estrutural, reproduz uma mesmidade, né, uma identidade estrutural. Vamos voltar para Maristela Svampa, então, e confrontar essas três características do extrativismo com o capitalismo de vigilância. Nota que, para o capitalismo de vigilância, a noção de extrativismo dos dados permanece aquilo que era para o extrativismo da terra, na descrição da Maristela. Só que com algumas adições de lógicas, né? A primeira adição seria a seguinte: ele continua sendo um regime de acumulação contínua de capital, mas quando a gente está falando do capitalismo de vigilância e do extrativismo de dados, nós vamos somar a isso o nascimento de uma lógica de vigilância, daquilo que alguns autores vão nomear como um paradigma carcerário que se exerce a céu aberto e que vai funcionar como principal motor da acumulação de capital. Mas a função é idêntica, muda o modo, né? Segundo ponto, estamos ainda nos fundando ou nos alavancando numa intensificação da relação metabólica, agora entre o natural dos corpos e a pós-humanidade dos meios. Essa nova relação metabólica talvez fique clara quando a gente pense na multiplicação e na presença ubíqua de sensores, de gadgets, de vestíveis, né, de wearables, de territórios que podem ser articulados, por exemplo, na própria concepção de cidades inteligentes, né, de cidades smart, e na multiplicação dos próprios mecanismos extrativos por todos os lados. E terceiro ponto, do ponto de vista da exportação de commodities das periferias para os centros, não muda muita coisa, talvez exceto algumas dinâmicas e alguns vetores globais. Por quê? E essa talvez seja a relação mais óbvia, porque a gente acabou de dizer, né? Os dados são o novo petróleo. Então essa é uma relação quase que direta. Os dados são esse novo meio geral de equivalência que circula como commodity, né? Como nova moeda. O superávit comportamental, nas palavras da Zuboff, então o valor que é extraível deles, vai ser circulado de uma nova periferia, que não estão só no sul do mundo, embora possam estar também, né? que é o valor produzido por usuários globalmente dispersos, e que vai ser canalizada para um centro neocolonial, pós-colonial ou tecnocolonial, que são as Big Techs, o Vale do Silício, ou qualquer centro de capitalismo cognitivo em que isso daí esteja funcionando.
Acho que isso deixa claro que a gente está falando de uma aproximação que consegue explicar alguma coisa, né? Agora, onde é que a gente chega? Se essa aproximação é possível, vamos partir da premissa de que ela seja, embora a gente possa discutir isso mais tarde, passemos ao impasse. Qual é o problema nessa aproximação, ou até onde nos leva e a partir de onde ele não consegue mais nos conduzir? Existe aí uma série de tendências subteorizadas. Pensemos no Heidegger de começo, né? Talvez o marco mais positivo do texto do Heidegger sobre a técnica seja o momento em que ele cita a poesia do Hölderlin e diz basicamente o seguinte: onde cresce o perigo, cresce também a salvação. E o próprio Heidegger, já nesse texto, do início da década de 50, antecipava as duas grandes tendências e negava essas duas grandes tendências de explicação do próprio progresso da técnica. Aquilo que hoje a gente chama de tecnofilias e tecnofobias, o Heidegger meio que já tinha visto e dizia: nossa, meus amigos, nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Não vamos diabolizar isso, não vamos pensar na técnica como uma coisa má, intrinsecamente diabólica, mas também não vamos ser ingênuos a ponto de pensar que não tem nada acontecendo. Temos que pensar os desafios nos termos, né, quase que messiânicos aqui, de que estamos diante de um grande perigo, mas é justamente onde cresce o perigo que cresce a possibilidade de salvação. Isso não está dado, né? Isso precisava ser construído pelo pensamento, e no caso do Heidegger, isso realmente era uma atividade meio que contemplativa. A gente precisava reabrir o mundo ôntico a partir do ontológico, tá? Uma saída que eu já digo a vocês, não acho das melhores, mas enfim, era a saída que o Heidegger estava vendo ali, estava procurando a clareira do ser, né? Como sempre. Então, o problema dele era como dentro do fechamento do modo epocal, do horizonte epocal, a gente poderia reabri-lo em sentido ontológico. No caso do Horkheimer, você consegue perceber o instrumentarismo, a ideia de uma sociedade que vai ter que se reproduzir ou que vai ter que ser recursiva em relação às suas próprias estruturas invariantes, uma sociedade que só varia para que tudo permaneça no seu mesmo lugar e por aí afora. Mas, o que é que não entra? Da filosofia de Horkheimer que eles não conseguem prolongar do ponto de vista político. Existe no capitalismo de vigilância uma certa insensibilidade para distender nas lutas aquilo que o próprio Horkheimer descobria como contradições internas do progresso da racionalidade técnica. Quer dizer, se uma dialética negativa era possível como denúncia que tem a tarefa de promover uma reconciliação dialética ulterior. E isso deveria ser resolvido por Horkheimer dentro da própria razão, ou a partir da própria razão. Tá? De novo, também não acho que seja um caminho muito produtivo, mas esse é o ponto em que o capitalismo de vigilância derrapa. E no caso do Wiener, o capitalismo de vigilância vai nos apresentar uma espécie de mundo que é integralmente cibernético, mas só até a página 2. Porque ele é cibernético como função de uma ontologia do controle. A cibernética aqui funciona como repetição e como previsão estatística. O que é que fica de fora? A parte mais potente do pensamento da cibernética do Wiener, a cosmologia probabilista. A ideia de que nós vivemos num mundo que é completamente contingente, que já não é mais mecânico. E, portanto, é a própria noção de cosmos que se altera. Né? Se não é mais mecânico, não é mais previsível, não é um mundo de causas e efeitos, mas um mundo de probabilidades. Então, enquanto o capitalismo de vigilância descreve o mundo da técnica como um mundo de controle, então pega a cibernética como uma ontologia dos controles, deixa de fora a cibernética como uma cosmologia dos acontecimentos ou das emergências contingentes. É um pouco o problema que vai reaparecer lá no Yukhruy de recursividade e contingência, e que ele vai desdobrando dentro do pensamento filosófico, matemático, cibernético, etc, etc. Tem, inclusive, um texto muito interessante do Rui, que eu acho que meio que dá uma resumida nessa história toda, e possivelmente é o ponto de partida dessa história toda, que está publicado em francês, deixa eu só pegar o texto aqui, chama Simondon et la question de l'information. Simondon e o problema, a questão da informação, e ele vai meio que remontando as relações do Simondon com a cibernética, os seus desacertos e por aí afora. Mas, enfim.
Então, falamos das tendências subteorizadas. Aí a gente consegue perceber uma certa dificuldade dos teóricos do capitalismo de vigilância, que é comum à crítica neoliberal. Esses críticos do neoliberalismo, tanto quanto os do capitalismo de vigilância, que fazem uma crítica ideológica, né? De novo, não estamos jogando o bebê com a água do banho fora. Estamos simplesmente dizendo, tem uma certa margem da crítica que não consegue ser produtiva porque faz uma crítica ideológica do próprio liberalismo, do próprio neoliberalismo, e não faz a passagem para os seus marcos concretos. Acabam por decretar a obsolescência das lutas, dizendo, olha, as lutas acabaram, é o caso do Byung-Chul Han, né? Acabou a possibilidade de revolução, ele tem uma discussão com o Negri a respeito disso, enquanto toda e qualquer saída ética ou política está, desde logo, codificada nas margens ônticas que a crítica reverbera. Então, esse é o grande problema da tese do capitalismo de vigilância. Não é simplesmente fazer uma descrição perfeita das relações estratégicas de poder. Eles o fazem. O grande problema é que eles acreditam que essas relações de poder são totais e não reversíveis. E parece que elas são unidimensionais e não está acontecendo nada ali com elas. Não tem possibilidade de acontecimentos, não tem possibilidade de emergências. Aquilo controla o social, mas do campo social para dentro dos objetos técnicos não passa nada. E esse aqui é o grande problema. Então, exatamente como em Heidegger, e esse é o limite, me parece, do texto do Heidegger, o ético e o político existem, mas não são alternativas reais, porque eles estão desde logo condicionados pelo modo epocal de produção. Por isso a ideia de dispositivo, que é aquilo que dispõe, né, e faz isso de maneira positiva, definindo os limites, definindo os marcos, mas também de armação. Uma espécie de armação que também encarcera, né, que não deixa que os possíveis éticos, os possíveis políticos derivem em outras virtualidades. Já estão desde logo codificados naquela armação e não podem sair dela. Está tudo bloqueado, portanto, seja por conta de Das Gestel, seja pela sua função instrumental, ou seja, pela mesmice cibernética, que é aquilo contra o qual o próprio Wiener lutava, dizendo, não, aquilo que me interessa não é a mesmice, que nada mais é do que o efeito da entropia. Eu estou interessado na negentropia. Estou interessado nos enclaves de organização, de indeterminação que existem num determinado momento ali. E, bom, ironia do destino, né? O Tican, na hipótese cibernética, vai perceber isso e lançar uma frase que eu acho que é bem irônica, mas ela é sintética o suficiente para a gente repetir, que diz o seguinte, pois é, toda essa teoria crítica nada mais é do que uma máquina de produzir feedback loops. Então aí você para pensar se o capitalismo de vigilância não fala tanto em feedback loops, porque a forma de pensar é uma forma recursiva, né? Ela não consegue sair de si mesma, ela é meio idiotizante no sentido grego da expressão, no sentido de que ela é autorreferente, né? E aí talvez valha a pena a gente recuperar uma crítica que um teórico da mídia holandês fez ao Benjamin Bratton. Ele escreve um texto meio de intervenção chamado Principles of Stacktivism. Então vai conversar um pouco com o Bratton do The Stack. O nome desse cara é Geert Lovink. Depois eu posso escrever aqui, porque é um nome esquisito. Mas assim, in a nutshell, o que ele diz é assim, beleza, Bratton, você falou sobre o Stack e tal, pô, um negócio super complicado, um livro de, sei lá, 600, 700 páginas, chato pra caceta de ler e tal. Legal. Porém, o que falta, diz o Lovink, o que falta não é descrever as coisas como elas estão. Não é descrever o poder, as plataformas, o stack. Embora isso ajude. Isso é alguma coisa. Tá ótimo. A complexidade de todas essas relações estratégicas também não é o problema. A gente consegue, assim, basta pensar um pouco e entender. O que falta, e aqui eu estou reduzindo bem o argumento dele, meio que puxando a sardinha para a brasa que eu quero fazer aflorar, o que falta é explorar como é que o social entra nisso. Essa é a provocação que ele faz. E a sociedade nessa parada? Design e redesign, mas e a sociedade nessa coisa toda? Ou seja, é aí que começa a aparecer, e eu estou chegando no ponto mais importante, é aí que começam a aparecer as lutas como problema da técnica.
É aí que a gente pode começar a tensionar Simondon versus Heidegger, né? E vou fazer algumas perguntas, vou enumerar algumas perguntas que eu acho que nos ajudam a pensar essa abertura. E se a técnica não implicasse uma questão que poderia ser resolvida na via da ontologia, né? Solução do Heidegger, mas ela implicasse um problema, e um problema no sentido simondiano, ou seja, um processo, uma lagmática e uma teoria das operações e uma mecanologia, ou seja, uma maneira de provocar uma cultura técnica ou uma virada da cultura técnica. Então, se a técnica não fosse uma questão, mas sim um problema. E se os algoritmos não fossem receitas de bolo, nem arquiteturas determinísticas, ou funções matemáticas recursivas, tendendo sempre ao equilíbrio e à homeostase, mas se eles fossem ao revés, objetos técnicos em constante regime de metaestabilidade. E se a informação não fosse uma quantidade, nem uma métrica da organização interna de um sistema, mas uma intensidade qualitativa, alguns filósofos vão chamar isso de uma singularidade, né? Capaz de aportar a contingência em um sistema cujo equilíbrio é meramente precário, porque é metaestável. E por fim, né, todas essas perguntas poderiam ser resumidas numa coisa um pouco maior, que é: e se o político precedesse de fato o ser, mesmo quando estamos falando da técnica? Aí talvez as lutas se tornassem efetivamente uma série de vetores de problematização internos à própria técnica e à tecnologia contemporâneas, porque elas estariam em jogo na constitutividade mesma dos objetos técnicos. Elas passariam a ser partes dos seus modos de existência, integrando e influenciando no seu vir a ser. Então, não sei se eu estou sendo claro aqui, mas a ideia é colocar a questão política, é colocar o político dentro do objeto técnico. E é claro que ele também vai estar fora, porque ele está em relação com um campo social. Para tentar avançar essas perguntas, eu queria propor um último... claro que depois eu vou falar um pouco de repercussões, mas eu vou tentar ser mais rápido nisso. Eu queria propor uma última aproximação aqui, que é conceitual. Tentemos imaginar os algoritmos como objetos técnicos, como Simondon os descreve. Mas não esqueçamos de vincular que a filosofia da técnica do Simondon está claramente articulada à sua filosofia da individuação. Então, ela não pode ser separada dela. Então, é como se a gente desse uma atenção um pouco maior ao livro do modo de existência dos objetos técnicos, mas não esquecesse que tem uma espécie de aplicativo em segundo plano rodando ali, informando tudo, que é o texto dele sobre a individuação à luz das noções de forma e informação. Vamos ser simplórios. Como é que o Simondon define um objeto técnico? Ele diz: um objeto técnico nada mais é do que um sistema de elementos díspares, múltiplos, diferentes entre si, que são organizados para funcionar em conjunto. Então, isso é um objeto técnico. É um amontoado de coisa que tem alguma função específica e você meio que faz com que elas convirjam numa unidade de conjunto. Ou seja, é um esquema cognitivo, portanto abstrato, que envolve funções diferentes e múltiplas na sua relação recíproca e que tendem àquilo que o Simondon vai chamar de concretização. Concretização, o que é? O fato de que elas ganham corpo e se tornam uma coisa material? É um pouco mais do que isso, diz o Simondon. É o fato de que um objeto técnico, ele meio que se desdobra na temporalidade. Ou seja, ele evolui, o que não quer dizer que seja necessariamente para melhor, né? Mas ele evolui, quer dizer, ele se modifica, ele se altera, a partir de uma tendência de convergência e de adaptação a si mesmo. Essa noção de concretização envolve, portanto, uma ideia de recursividade que começa a ser interessante, porque o objeto técnico ele tem uma espécie de relação consigo mesmo, que envolve os seus elementos díspares, mas não é uma relação de identidade, é uma relação de disparidade consigo. Por isso que o Simondon vai dizer todo indivíduo, inclusive os seres técnicos, né? Todo indivíduo poderia ser expresso por essa equação, né? Ele é ele tem uma unidade, ele tende a uma unidade, mais N. Porque ele tem uma carga de pré-individualidade que é aquilo que permite que ele se atualize. É aquilo que permite que ele se altere, que ele se modifique ao longo do tempo.
Então, não é a fórmula do Deleuze, né, que é da multiplicidade, que é o n-1, né, que é você pegar o n e ir subtraindo a unidade sempre que possível. É a fórmula talvez inversa. É o 1 mais n, quer dizer, tudo tende à unidade, mas a unidade é uma tendência. A unidade nunca está dada toda de uma vez, nem de uma vez por todas, porque esse objeto técnico se prolonga no tempo, ele se desdobra no tempo, ele vai se alterando, e nessa temporalidade, essa unidade vai sempre saltando de camadas, né, vai sempre se problematizando vetorialmente. E sempre que ela entra num novo regime de unidário de concretização, isso não significa que ela tenha esgotado seus potenciais. Ela só esgota seus potenciais até certo ponto e os renova numa nova maneira de se autofecundar. E por fim, né, isso também significa que está sujeito ao desenvolvimento no tempo. Então, alguém poderia perguntar, mas espera aí, mas algoritmos não são entidades abstratas, matemáticas, linguísticas? Por que a gente está falando que eles são objetos técnicos? Né? E olha que a palavra objeto aqui nos remete a um certo nível de materialização. E a gente ainda está falando de processos de concretização. Não estou entendendo. Como é que eu responderia essa questão? Lembrando talvez um texto de uma teórica da mídia canadense chamada Wendy Chan. Ela tem um texto já antigo, de 2008, On Sorcery, em que ela diz basicamente o seguinte, duas coisas importantes para nós aqui, que eu vou pensar do texto dela, que é maravilhoso e eu recomendo. Ela diz, primeiro, a gente esquece quando fala de algoritmos que é possível montar algoritmos usando exclusivamente hardware, sem programar uma linha de código sequer. Então toda essa ideia de pensar o algoritmo como linguagem, como uma abstração, um modelo matemático, é claro que é isto, mas o algoritmo é algo que precisa necessariamente de uma instância material. Segundo ponto, ainda que nós pensemos nos algoritmos que existem tais como nós os conhecemos, ainda que a gente não esteja nessa hipótese limite de um algoritmo montado exclusivamente com hardware, que a Wendy Chan traz, ela diz, para qualquer algoritmo funcionar, nós precisamos de agenciamentos sociotécnicos e materiais muito complexos. E bastaria pensar num exemplo. Vamos pensar num exemplo que está na moda, né? Que são os algoritmos de direção autônoma, os self-driving, né? Tudo bem, você pode falar, mas esse algoritmo, tá claro, é um modelo matemático, é um modelo linguístico, ele serve para aprender, ele vai precisar aprender a reconhecer padrões simbólicos, mas nota que eles, para funcionarem e se aplicarem, eles precisam de um agenciamento que é tecnosocial e bastante complexo. Vamos começar do começo. Esse algoritmo, esse modelo vai ser embarcado num computador de bordo. Esse computador de bordo já é um objeto técnico por si. Esse computador de bordo vai ser embarcado num outro objeto técnico, que é um automóvel, que é um carro, né? E uma vez que isso aconteça, nota que ele está operando uma máquina gigantesca lá de 1 tonelada, num meio associado, a pista, né? Interpretando símbolos convencionais, que são compartilhados entre humanos e não humanos, detectando obstáculos, evitando os obstáculos, identificando outros veículos, incorporando normas de trânsito e de procedimentos de segurança, requerendo a atenção e a capacidade de reação do usuário, propriamente humanas, etc. Né? Ou seja, por que esse exemplo me parece útil? Porque a gente tem tanto uma tendência de concretização do algoritmo como objeto técnico em si, do computador de bordo do carro como objeto técnico em si, quanto a participação desses objetos técnicos secundários na concretização ideal da própria noção de automóvel. Etimologicamente, um automóvel é uma coisa, né, que se automove, né, que se move sozinha, que deveria se deslocar sozinho. Então, algoritmos de direção autônoma, tanto quanto o motor a combustão, por exemplo, convergem com o automóvel como objeto técnico uno e concretizam o automóvel do tempo. Eles não são mais uma inovação que se introduz. Não, é imanente à própria ideia de automóvel, ao próprio esquematismo do objeto técnico chamado automóvel. O motor a combustão participa disso, as baterias elétricas de automóveis elétricos passam a participar disso mais recentemente, e os algoritmos de direção autônoma também participam dessa concretização. Então, um objeto técnico não é uma coisa pronta e acabada, mas
designa um processo, uma gênese, uma unidade estrutural que converge consigo e que se desenvolve por disparidade consigo no tempo. Então, ele é um processo de individuação que consiste que se confunde com o seu próprio devir. Por isso que o Simondon vai chamar os objetos técnicos de máquinas abertas, de máquinas variáveis. E eles se desenrolam no tempo de modo que tem uma memória, que se confunde com a sua própria tecnicidade depositada naqueles mecanismos. Tem um presente, que coincide com o grau atual de concretização e de coerência daquele objeto técnico, né, que é medido em função da sua tendência à unidade e coerência interna, e tem um futuro. Se envolve no devir como processos que tendem a aumentar o seu grau de concretização. Então, de novo, ser uma unidade estrutural coerente e funcionalmente adaptada a si mesma não é um destino teleológico dos objetos técnicos. É uma tendência de concretização. E isso muda tudo. Né? A gente não está falando de um destino que efetivamente vai acontecer. Até porque, para o Simondon, quando o objeto técnico para de se alterar processualmente, é porque ele morre. Né? É porque ele vira uma espécie de objeto técnico que já não tem vida. Aí você pode estar se perguntando, beleza, mas como é que o objeto técnico devém? Né? Como é que ele entra no devir? Como é que ele ingressa na dimensão da temporalidade? A resposta bem tosca do Simondon é a seguinte: através de um acúmulo ou de um crescendo de tensão que condiz com a sua carga pré-individual. Lembremos que todo objeto técnico é um indivíduo, né? E como indivíduo, a sua expressão ele é uma unidade, mas ele é mais do que uma unidade, ele é 1 mais n. Né? Ele é a unidade mais os seus possíveis, mais a sua carga de pré-individualidade que deve ser atualizada. Então, na medida em que um objeto técnico se causa e se condiciona, em que ele está sujeito a essa tendência à unidade estrutural, é que ele pode acumular tensões internas entre seus elementos e entrar num processo de disparação consigo mesmo. Nota que um objeto técnico tem pelo menos 3 dimensões, né? Ele tem uma dimensão mais totalizante, que funciona como sistema, como unidade estrutural. Ele tem uma relação problemática consigo mesmo, né, que eu digo que é uma recursão em espiral, né, quer dizer, ele se relaciona consigo mesmo, mas toda a relação consigo é um salto na direção de um novo regime de funcionamento, nunca é uma recursão pura e simples, uma repetição do mesmo. E 3, ele mantém constantemente uma relação com um meio associado. Mais ou menos como o algoritmo de direção autônoma tem uma relação com o computador de bordo, está em relação com o carro, está em relação com a pista, está em relação com os signos de trânsito, com o código de trânsito brasileiro, enfim, com uma série de outras coisas. Então existe aí uma relação necessária com o que o Simondon vai chamar de meio associado e eu vou chamar de campo social. E tudo isso, nessas 3 relações, qualquer disparidade pode aportar uma nova informação. E informação para Simondon não é uma quantidade, é uma intensidade que pode gerar um aumento de tensão, um aumento no nível de incompatibilidade do objeto técnico consigo mesmo, fazendo o sistema entrar num novo estado de intensidade. É isso que gera o problema. É isso que gera uma relação tensa, uma relação metaestável, em que todo e qualquer menor germe que ali se introduza pode gerar um salto. Esse salto é o salto resolutivo, né? É o advento de um novo regime, é o advento de uma reorganização de funções e de elementos, e que exprime, na verdade, uma luta do objeto técnico consigo mesmo, mas também uma luta do objeto técnico com o meio, com a disparação da sua unidade estrutural e dos seus elementos divergentes. É a partir dessa luta consigo que o objeto técnico evolui, atravessando processos vetoriais de problematização internos que sempre conservam um certo nível de fecundidade ou de vitalidade, que, diz o Simondon, são essenciais para que o objeto técnico possa progredir. Juro para vocês que eu já estou acabando, eu sei que deu a minha horinha aqui, mas acho que mais 10 minutos eu finalizo. 2 níveis em que essa aproximação entre algoritmos e objetos técnicos nos trazem repercussões interessantes. O primeiro nível está no fato de que essa aproximação nos coloca fora do impasse extrativo no nível do conceito. E o segundo nível é a gente sair do impasse no nível do político, ou seja, no nível mais concreto e do que fazer a respeito disso. Vamos ficar no primeiro nível inicialmente. Primeiro,
como é que esta visão de algoritmos como objetos técnicos nos ajuda a pensar a recursão, a recursividade. A gente sabe que dentro do capitalismo de vigilância, a recursividade é uma função do idêntico, é uma função do mesmo e é uma função do passado. Né? É um futuro que repete o passado, como diria Cazuza. Né? Já para Simondon, muito pelo contrário. A recursividade, aparece como relação consigo, né, do objeto técnico, é função da diferença. É função da relação virtual de disparidade do objeto que luta consigo mesmo na disparação dos seus elementos e da sua tendência à concretização. Mas também na sua relação com o meio, já vamos chegar aí. Ou seja, o objeto técnico tem uma relação consigo e se define também por uma relação consigo, mas essa relação é em espiral. Há ressonâncias? Sim, mas toda ressonância é antagonista. Então aí a gente já introduz a diferença na repetição, que é o grande problema que está no fundo dessa questão dos algoritmos na minha leitura. O problema metafísico que está por trás disso é esse. Segundo, nós abandonamos o problema da questão da técnica e passamos a pensar a técnica como problema. E o que é pensar problemas? É pensar estados de tensão que estão prenhes de virtuais. Ou seja, é pensar o problema como um momento estrutural na dinâmica do processo de individuação, na dinâmica de metaestabilidade, que está dada pela disparidade do objeto técnico consigo e, ao mesmo tempo, na sua relação com o meio associado, com o fora, com o campo social. Ou com aquele problema externo, aquela externalidade face à qual ele tem que funcionar. Como é que se acumulam esses problemas? E por que esses problemas não são impasses? É porque eles estão carregados de virtualidades que já antecipam saídas, né? E se acumulam por aportes informacionais. Esses aportes informacionais vêm das mais variadas direções. Vem do tempo, no qual o objeto técnico se desenrola no seu progredir. Vem do meio associado, que é heterogêneo, problemático, relativamente externo. Vem da relação do objeto técnico consigo mesmo, ou seja, vem do si mesmo. Vem da repetição como espiral e vem da disparidade entre elementos e funções diferentes que vão se agregando segundo esquemas cognitivos que às vezes não funcionam direito, funcionam mais ou menos, quebram, exigem um reparo, exigem um ajuste, ou podem fazer com que a gente tenha que repensar todo o esquema. Né? Então, é isso que define, na fórmula mais simplória, todo objeto técnico como 1 mais N. Unidade estrutural tendente à convergência, à coerência internas, mas principalmente carregada de uma carga pré-individual, como o Simondon vai chamar. Ou vamos chamar isso de virtualidades, de potencialidades, enfim, não importa muito aqui o nome. Quarto ponto. Faz com que a gente possa repensar a autorregulação também. Né? O próprio Simondon dirá que toda a autorregulação dos objetos técnicos não é interna, não é mecânica, não é determinística, porque não está isolada e, portanto, não pode ser fruto, ou nem mesmo pensada, como uma mera causalidade de caráter físico. A autorregulação existe, porque existe a relação consigo, mas ela é probabilística. Melhor do que probabilística, ela é quântica. Né? Ela está baseada na indeterminação e na contingência, que podem significar a alteração de um regime de funcionamento. Quinto, daí porque isso que o Simondon chama de um salto resolutivo que se opera dentro de um processo problemático, requer a indeterminação e a contingência, que são características do vivo, não da máquina. É aí que o Simondon vai discordar um pouco do Wiener, né, e dizer, olha, a máquina e o animal não são a mesma coisa mesmo, meu camarada, você vai me desculpar, porque eles não têm o mesmo nível de indeterminação, de contingência, de fecundidade, quer dizer, é outra coisa, mas eles se comunicam sim, eles se intercambiam sim. E a máquina também evolui. Ela é meio que uma extensão do vivo. E ela precisa do vivo para conseguir se prolongar no tempo. Né? Então, esse salto quântico, ele requer a indeterminação e a contingência. E a sua fecundidade não se esgota e não se anula na sua atualização. Esses são traços do vivo e do campo social. Sem elas, o salto não se opera. Sem esses traços, o salto não se opera. Sem esses traços, não existem novas informações e disparidades crescendo e sendo aportadas no interior do sistema. Tá? Então, aí a gente já para de pensar nos termos do capitalismo de vigilância. Não existe simplesmente um monte de algoritmos governando a sociedade numa relação vertical e unidirecional.
existe um movimento de retorno, e é nesse movimento de retorno que coisas podem se alterar. Sexto, informação. A noção de informação também muda, né? Ela não é um elemento de cálculo da organização, do nível de organização de um sistema. Ela passa a ser, o Simondon vai fazer isso, né? Vai propor, exploremos a não univocidade do conceito, né? Vamos explorar a polivocidade da noção de informação e deixemos de pensá-la como uma quantidade de organização de um sistema. Ela é, para o Simondon, uma qualidade pura, uma intensidade aportada ao sistema. Tanto é que Simondon vai definir informação assim, e são palavras dele, né? Informação é aquilo que pode variar infinitamente. Em outro momento, ele define informação dizendo: informação é a imprevisibilidade de uma variação de formas. Ou seja, variação, imprevisibilidade, tudo aquilo que nos remete aos traços do vivo e do vivo como transindividualidade, né? Como campo social. Então, ela nada mais é do que a intensidade portadora de uma contingência que vai se revelar, porque não é quantificada ou quantificável, como o incomputável. É uma contingência particularmente poderosa. Simondon diz, ela nem é o puro acaso, porque o puro acaso, na verdade, não produz informação, né? E também não é a regularidade absoluta. Ela está a meio caminho entre uma coisa e outra. E aí, bom, para a gente poder descansar um pouco, porque vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, como é que isso repercute no âmbito das lutas? Aqui é mais curto, eu juro. No nível do político. O que eu acho é que todas essas repercussões interessantes no nível da crítica dos conceitos talvez consiga ajudar a reabrir a clausura entre crítica e lutas algorítmicas. Por quê? Torna um pouco mais possível que nós consigamos converter aquele rumor dos corpos, né, o ruído do campo social, em informação. Nem tudo aquilo que se produz como sonoridade, como rumor, como ruído dos corpos ou do campo social se converte em informação, mas aqui a gente tem um canal de comunicação em aberto. Aquilo que o capitalismo de vigilância, na sua crítica, mantém fechado, né, e meio que arruína. E a informação aí não é uma espécie de germe informacional que a gente joga lá dentro do objeto técnico e faz ele se alterar magicamente. É, na verdade, a introdução do processo, do sistema, num novo regime, num novo estado. Então, é engraçado porque eu tenho pensado muito nessa questão de como a gente deveria pensar teoria da informação, teoria do ruído como política, em termos musicais. Não para estetizá-lo, mas para entender uma coisa que o Bergson diz. O Bergson, em um certo momento, diz o seguinte, tá falando da emoção musical e dizendo assim, quando a gente escuta uma música, né, sei lá, a música nada mais é do que uma forma de interpretar a natureza, aquele blá 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 antigo de como você interpreta a expressão musical, diz assim, é um pouco diferente de você pensar que quando você ouve uma canção, quando você ouve uma música, a música introduz uma emoção em você. Não. A música te introduz você numa nova atmosfera emocional. Essa é a diferença. Aquilo que a informação faz, eu acho que é muito parecido com isso. Você não introduz uma nova qualidade no sistema. Você introduz o sistema num novo regime qualitativo. E é isso que altera todo o processo. Então, faço esse paralelo aqui só para a gente deixar uma ponta solta que eventualmente a gente pode desenvolver depois. E eu também não sei muito como desenvolver, estou pensando exatamente nisso. Segundo desafio das lutas que pode ser reaberto por essa perspectiva. Ela torna possível informar os automatismos, né? Quer dizer, reinserir neles a contingência, a diferença, retirá-los da sua homeostase e da sua unidade. Entendendo que as regularidades e homeostases não são problemas, são pontos de apoio táticos e estratégicos, que podem servir para alavancar essas mudanças de intensidade. Pense no break dos apps, pense no Sleeping Giants Brasil, que são iniciativas que se alavancam nas regularidades, que usam a homeostase para produzir um advento. Né? Terceiro, talvez isso torne possível, né, se a informação nada mais é do que, repito, Simondon, a imprevisibilidade de uma variação de formas, aquilo que pode variar uma forma infinitamente, podemos com isso talvez obter como efeito a deformação de plataformas. Ao mesmo tempo em que plataformamos o ruído. Esse ruído do campo social, aquilo que está de fora, que não vira informação, que não repercute, que não provoca ressonância, talvez possa ser plataformado. Né? Ou seja, alteramos a semântica, alteramos o sentido pela via da ação pragmática.
não colocamos a ação política para fora do contexto. E para terminar de verdade, é isso que torna possível enriquecer as divergências a partir de um ponto de vista interno às lutas algorítmicas, ou seja, tomando o objeto técnico na sua relação consigo, uma relação de recursão em espiral, o objeto técnico na sua relação com o meio associado, isso que nós estamos chamando de campo social, rumor dos corpos, ou enfim, como vocês queiram chamar, e por fim, na dimensão também do objeto técnico que se prolonga no tempo. É justamente a introdução da temporalidade, da duração e da diferença que vai abrir a repetição da sua autorreferência e recursividade no sentido da diferença. Gente, era isso. Obrigado por vocês terem sustentado aí 15 minutos a mais do que estava previsto, mas eu precisava passar por esses pontos porque eles já me incomodam faz muito tempo. Então, agora eu queria ouvir vocês e falar menos. Obrigado.